quiserem saber mais sobre o que esse slide está falando. Esse aqui é um livro do Rudman, de 2008, que fala sobre o clima na Terra. E nesse livro, é muito interessante, ele vai dar uma breve descrição sobre esses registros naturais, porque eles são muito importantes para a gente estudar o clima na Terra, porque é só a partir deles que a gente sabe como é que estavam as condições na atmosfera há muito tempo atrás. O nosso registro instrumental, como vocês veem aqui, é muito recente. Então, fica aí a dica para quem quer saber um pouquinho mais sobre climatologia. Começando, então, aqui pelos sedimentos, né? A gente tem esses sedimentos, então, presentes tanto no oceano, no fundo do oceano, como a gente vê aqui esse navio e essas grandes brocas que vão cavar o solo e retirar uma amostra para ser estudada, quanto sedimentos em lagos continentais. Aqui eu deixei um exemplo, esse exemplo aqui da Ledru, de 2016, com sedimento de lago aqui no Brasil, e através do pólen que eles encontram nas camadas desses sedimentos, eles conseguem inferir qual tipo de vegetação estava presente naquele momento e reconstituir a vegetação. Esse trabalho aqui, ele reconstitui a vegetação do cerrado desde do último máximo glacial. Então, aí, os sedimentos são registros muito importantes e podem trazer informação para a gente de um passado muito distante. Já os testemunhos de gelo, as amostras de gelo, vocês já devem ter ouvido falar também, elas podem ter uma resolução anual, ao contrário dos sedimentos aqui, eles dificilmente vão ter resolução anual. Quanto mais longo um registro natural, normalmente menor é a resolução, porque ele demora muito para se formar e aí ele consegue ficar registrando, fazendo esse registro por muito tempo sem ser verificado por algum fator, Normalmente, quando essas camadas se depositam muito rápido, é muito fácil delas serem alteradas por algum fator e esse registro acaba se perdendo. Um bom exemplo é aqui nas amostras de gelo. As primeiras camadas de um registro de gelo, elas costumam ter uma resolução anual, Todo inverno vai lá, cai uma camada de gelo e vai formando essas camadas. Só que as camadas do fundo, devido a todo o peso de gelo que foi colocado em cima dessas camadas, elas começam a se fundir e a resolução desses testemunhos acaba não sendo anual. Mas temos aí registros muito longos também de gelo. E como é que eles tinham informações dessas amostras, por exemplo? Dentro de cada camadinha ficam presas bolinhas de ar, e essas bolhas de ar são praticamente amostras da atmosfera quando esse gelo foi formado. Então, eles conseguem analisar, por exemplo, quanto de gás carbônico tinha na atmosfera há 2,7 milhões de anos atrás e comparar com as concentrações de gás carbônico hoje em dia. Então, muito interessante esses trabalhos com amostras de gelo também. Outro registro são os espeleotemas. Os espeleotemas são formações calcárias que se formam dentro de cavernas. Em outras palavras, são as estalagmites e as estalactites. E os espeleotemas, eles podem registrar, por exemplo, variações na quantidade de chuva de um local. Porque se a gente pensar como eles são formados, a gente tem as chuvas, essa água das chuvas ela vai se infiltrar no solo, vai se infiltrar pelas rochas, vai dissolver as rochas e vai chegar numa caverna onde ela vai começar a gotejar. E conforme as gotinhas de água da chuva elas vão caindo e essa água evapora, a gente tem a precipitação dos elementos que estavam dissolvidos nessa água e a gente tem a formação dos espeleotemas. Aqui está pequenininho, não sei se vocês conseguem ver, mas também aqui formam as camadas. E alguns espeleotemas a gente também tem camadas anuais, mas não nesses que chegam aqui até 250 mil anos atrás. Essa foto aqui foi tirada de um espeleotema aqui do Brasil. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar o Petar. É um parque aqui em São Paulo que vocês podem visitar as cavernas. Lá também está cheio de espeleotemas e a gente tem uma equipe aqui na USP que está estudando
os espeleotemas tanto do Petar, quanto lá da região de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte. Então, é uma pesquisa que a gente tem uma equipe muito boa aqui no Brasil trabalhando com esses espeleotemas. Os corais, né, voltando para os oceanos agora, são camadas que são depositadas, essas são depositadas anualmente nos corais, e elas refletem, por exemplo, a temperatura da água do oceano, que isso influencia na taxa de deposição dessas camadas, e aí os cientistas conseguem reconstituir temperatura através dessas camadas. Só que, apesar de elas serem camadas anuais e serem muito importantes para a gente entender o funcionamento de regiões costeiras, elas não são muito longas. As reconstituições contínuas com corais aqui também só atingem alguns anos, algumas centenas de anos, mas a gente tem alguns registros soltos aqui no tempo que esses corais também conseguiram registrar. E, finalmente, a gente chega nos anéis de crescimento, né, dentro dos registros naturais, e aí a gente já tem como se fosse um ganhador da distribuição espacial. Porque até agora a gente viu que eles estavam restritos, né, ou aos oceanos, ou a cavernas, ou a regiões que tem gelo, né, como os sistemas de gelo. Os anéis de crescimento, eles se formam aonde a gente tem árvore. Então, nos continentes, a gente tem uma grande distribuição de florestas, então isso dá um grande potencial aí para a gente construir uma rede de cronologias usando anéis de crescimento. E a resolução anual, né, que é muito difícil da gente obter com a maioria dos registros naturais. Aqui nessa foto, eu trouxe exemplo dos anéis de crescimento de um carvalho, né, o Quercus rubra aqui no caso. Com amostras de carvalho, já conseguiram construir uma cronologia contínua de 12 mil anos usando anéis de crescimento. Né? Essa cronologia foi construída lá na Alemanha e é a maior que a gente conseguiu fazer até agora. Só para vocês terem uma ideia, uma árvore de carvalho ela deve viver em torno de 900 anos, então aí foi muito trabalho e muitas árvores mortas que eles conseguiram encontrar, muitas árvores preservadas para construir essa longa cronologia. Só para vocês já começarem a se familiarizar com o anel de crescimento, né? Isso aqui é um anel de crescimento que a gente chama de um anel de crescimento poroso, onde a gente tem os elementos de vaso, né? Os poros aqui, com uma mudança de tamanho abrupta, né? Eles começam muito grandes aqui no lenho inicial, quando as condições de crescimento ainda estão boas para essa árvore, e aí no lenho tardio eles reduzem muito o diâmetro desses vasos e a gente tem esse anel poroso que a gente chama, né? Isso tudo aqui corresponde a um ano de crescimento dessa árvore. Mas beleza, a gente vai falar ainda bastante sobre anéis de crescimento. Vamos agora comparar um pouco, entender por que eu quis falar também sobre os registros instrumentais antes da gente falar dos anéis de crescimento. Registros instrumentais, então, são as estações meteorológicas e afins que estão tomando observações diretas, então, né, da atmosfera, da temperatura, precipitação, evaporação e por aí vai. E esses são os registros mais fiéis que a gente tem da natureza, né? Só que o problema com esses registros é que eles não são muito longos. A maioria dos registros contínuos e de boa qualidade que a gente tem aí começa em torno de 1900. E aqui, essas idades que eu coloquei, esses anos, né? Em 1659 foi quando os primeiros termômetros confiáveis foram construídos por um aluno do Galileu, e esse aluno do Galileu ele espalhou esses termômetros ali por uma região da Itália, já com essa ideia de medir as variações climáticas e tentar entender o clima na região. Infelizmente, essas estações de monitoramento que eles montaram, elas foram fechadas pela igreja na época, porque elas não podiam ser usadas para interpretar a natureza, na época só podia usar as escrituras, a Bíblia e assim, para interpretar a natureza, mas
Foi passando o tempo e aqui em 1743 instalaram a primeira estação de monitoramento na América do Norte, lá em Boston, e na América do Sul. O primeiro lugar que começou a ter um monitoramento climático foi aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro, em 1832 já foi instalada uma estação climática aqui no Brasil. E é isso, infelizmente a distribuição espacial dessas estações ela ainda está muito além do que a gente gostaria para a gente conseguir fazer um bom uso dela para os estudos. E é isso, a gente precisa desses registros para que a gente consiga entender como os registros climáticos, os registros naturais que a gente coletou, estão funcionando agora. Né? A gente compara os dados dos anéis de crescimento, por exemplo, com os dados das estações meteorológicas e consegue falar, sim, os anéis de crescimento estão registrando a temperatura, está batendo aqui com os dados da estação. Então, agora a gente consegue, a partir desse ponto que a gente tem os dados, voltar para o passado e entender como é que o clima variou no passado. Então, só para vocês já engajar um pouquinho essa ideia com vocês, a gente vai discutir um trabalho que tem reconstrução climática amanhã, para a gente fixar um pouquinho isso melhor. E além das estações meteorológicas, né, a gente também tem as parcelas permanentes e os monitoramentos locais. Eu não podia não falar disso se tem alguém aqui também interessado em fazer estudos ecológicos e de dinâmica florestal, principalmente uma coisa mais a nível de comunidade. As parcelas permanentes elas são muito importantes e trazem informações muito refinadas. E aqui, para vocês darem uma procurada mais sobre parcelas, eu coloquei essa foto que foi retirada desse site aqui, é um banco de dados, o ForestView, e nele ele dá informação de todas essas parcelas permanentes montadas pelo mundo, que tem o mesmo formato, né, o formato da parcela permanente montada aqui em 1980, em Barro Colorado. E lá vocês conseguem clicar, tem mapas interativos, você consegue clicar aqui, por exemplo, na estação de Manaus, que foi da onde eu peguei essa foto, baixar os dados dos inventários que eles fazem lá, né? As parcelas permanentes, de ano em ano, tem alguém que vai lá nas parcelas de médio diâmetro, média altura, de todas as árvores que estão dentro das parcelas. Então, é um dado muito bacana e tem aqui disponível para vocês nesse banco de dados. E é isso, a informação desses registros naturais, né, em conjunto com os registros instrumentais, ela é muito importante para a gente entender o que está acontecendo no presente, para que assim a gente possa entender como que essas árvores também variaram no passado e hoje em dia, né, a gente não pode esquecer de falar das mudanças climáticas e todos esses dados que a gente obtém, as pessoas podem usar para fazer os modelos climáticos, entender o que vai acontecer agora com as mudanças climáticas globais. Um exemplo muito direto para a gente entender esse passado e futuro, né, a importância dos registros naturais, se a gente pensar como é que a gente consegue dizer que as mudanças climáticas agora são de fato causadas pelo homem e que isso é uma coisa que é muito diferente, né, para o planeta Terra nunca experienciou. Se a gente pegar, teve um estudo com testemunho de gelo que fez exatamente aquilo que eu falei no exemplo. Ele analisou a concentração de gás carbônico nas bolhas de um registro de gelo e ele viu que a quantidade de gás carbônico que a gente tem hoje em dia, ela não é vista na Terra desde 800 mil anos atrás. E quando eles viram isso, eles pensaram, tá bom, vamos tentar então modelar a temperatura na Terra como se fingindo que os humanos não tivessem liberado esse tanto de combustível fóssil. E aí todas as vezes que eles rodam o modelo sem essa adição dos gases de efeito estufa, os modelos não correspondem às temperaturas observadas. Então, com isso, eles conseguiram provar que a mudança de temperatura e essas temperaturas elevadas que a gente está observando agora são, de fato,
causadas pelas liberações de gases de efeito estufa pelo homem, principalmente depois da Revolução Industrial. Então, é muito importante a gente estudar e fica aí o convite, não só para estudar anel de crescimento, mas qualquer outro registro natural, para quem estiver interessado em mudanças climáticas, que é um assunto quente hoje em dia. Mas beleza, então agora a gente falou um pouquinho sobre os recursos naturais, né, os registros naturais. Vamos focar nos anéis de crescimento, que é o que a gente vai falar nesse curso, né? E para a gente entender um registro natural, como vocês viram, a gente precisa entender do que ele é feito, para a gente entender que tipo de sinal ele está registrando, né? E quando a gente pensa em anéis de crescimento, a gente pensa em madeira. Só que madeira, né? Primeiro que a gente pode chamar madeira de xilema secundário, a gente pode chamar madeira de lenho. Ela, além de ela ter vários nomes, ela pode ter vários significados. E aí isso depende da sua formação. Se você fala de madeira para um engenheiro, por exemplo, né? Tudo que ele vai pensar é um material de construção, né? Ele vai pensar em viga, vai pensar em tora. Se você fala isso para um arquiteto, né, sobre madeira, ou para um artista, ele já vai ter uma visão completamente diferente, né? Ele já vai ver, já vai usar essa madeira de uma forma completamente diferente. Se a gente fala sobre madeira para alguém da área industrial, para um produtor, a madeira é simplesmente um produto, né? Um produto que você vai vender por peso e é isso. E quando a gente chega só para um biólogo, para as pessoas da área ambiental, é que a madeira começa a ganhar um outro significado, né? Começa a ganhar um significado mais de organismo vivo, né? Ela é um tecido de um organismo que tem o seu papel na floresta, que cumpre o seu serviço ecossistêmico, a sua função ecológica, e é por isso que a gente precisa estudar e preservar esse recurso, né? E aí, quando a gente pula para a população, já fica um pouco mais difícil da gente tentar entender o que a população pensa, né? O que é madeira para a população. Também vai depender do background dessa pessoa, né? Da vida dessa pessoa, mas dificilmente vai ser a mesma visão que os biólogos e os engenheiros ambientais, né? Os agrônomos têm sobre madeira. É por isso que é importante né, esses trabalhos de divulgação e a gente sempre tentar levar todo esse conhecimento que é produzido para a população, para a gente ganhar mais essa ideia de conservação e atribuir mais valor para esses recursos que a gente tem, né? E um dendrocronólogo, ele vai ver a madeira como xilema secundário, que foi produzido, né, pela árvore, e que está lá fazendo seus anéis de crescimento, estão esperando para serem lidos por um dendrocronólogo. Então, quando a gente pensa em madeira, quando a gente olha para uma árvore, né, a gente olha para um jatobá, a gente não fica só admirando a beleza, né, de um jatobá, a gente já pensa logo nos anéis de crescimento. Aqui, para vocês verem os anéis de crescimento do jatobá, delimitados por essa faixa de parênquima marginal, né, que fica bem claro aqui as camadas de crescimento do jatobá. Numa peroba, isso já é mais difícil de ver, né, as células são muito pequenininhas numa peroba. A gente consegue imaginar uma região fibrosa aqui, nessas áreas mais escuras, que está delimitando os anéis de crescimento de uma peroba. Um cedro, não sei quem já ouviu falar em cedro, e quem for estudar mais sobre dendrocrinologia agora vai ouvir muito falar sobre cedro, é a espécie mais utilizada aqui na América do Sul para dendrocrinologia. Aqui, os anéis de cedro são muito bonitos. Essa imagem não está valorizando muito bem os anéis dele, mas vocês veem aqui também uma faixa de parênquima marginal, como no jatobá. E uma coisa muito interessante no cedro é que ela tem um anel que a gente chama de semiporoso, né? Se vocês repararem, a gente vai ter uma redução gradual no tamanho dos vasos, aqui do lenho inicial até o lenho tardio. Eles começam um pouquinho maiores e vão reduzindo de tamanho. Lembra que é bem diferente do anel do carvalho que a gente viu lá nos slides dos registros naturais, né? Que era um anel poroso, que essa mudança de tamanho era abrupta, né? De grande para pequeno. Aqui ela é gradual.
E se vocês verem aqui no jatobá e na peroba, a gente não tem, né, essa diminuição no tamanho dos vasos. Quando essa redução não ocorre, a gente fala que essas espécies têm um anel com porosidade difusa, né? Ele não é nem poroso como o carvalho, não é semiporoso como o cedro, ele tem uma porosidade difusa. Então, eu já estou aproveitando para bombardear vocês com delimitações de anel de crescimento, que vocês vão ver em todo o trabalho de dentro, vocês vão ter lá a descrição dos anéis de crescimento. É muito importante fazer uma boa descrição anatômica, que como vocês vão ver mais para frente em um outro exemplo, se você não entende o seu anel de crescimento, você pode errar muito feio. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, esse xilema secundário, que está compondo os anéis, ele é produzido pelo câmbio, como eu falei, e para a gente entender a origem do câmbio, a gente vai ter que dar um passinho atrás e voltar lá para o corpo primário das plantas, né? Vamos passar rapidamente aqui, então, pelo estabelecimento do câmbio vascular para ele começar a produzir o xilema secundário. Então, aqui nesse esquema, o que eu estou trazendo para vocês é um caule, é um corte transversal do caule numa estrutura primária. Então, imagina uma plantulinha verde, está lá em pé, você corta o caule, olha de cima, e é isso que você vai ver, que você está vendo nesse esquema aqui, né? Vamos focar aqui no estelo, né, na organização do sistema vascular. A gente está vendo entre os feixes vasculares, são cada um desses aqui é um feixe vascular, estão organizadinhos aqui concentricamente, a gente vai ter o procâmbio, que se diferenciou, se dividiu, se diferenciou no floema primário para o exterior e no xilema primário para o interior. Além do procâmbio, aqui, entre esses feixes, na região interfascicular, a gente tem as células parenquimáticas do periciclo, né? O periciclo, então, é uma camada de células aqui do sistema vascular, é a camada mais externa do sistema vascular. E o periciclo, em conjunto com o procâmbio, eles vão se diferenciar e vão se juntar para formar o câmbio vascular por toda a circunferência desse caule, né? Então, eles retomam a sua atividade meristemática e começam a produzir agora o floema secundário para o exterior e o xilema secundário para o interior, né? Vamos dar uma olhadinha aqui mais de perto nessa zona cambial agora para a gente entender como é que é a composição celular do câmbio e do xilema secundário. Bom, então, como vocês já viram, o câmbio vascular é um meristema secundário, porque ele vai se estabelecer num segundo momento, né, na vida da planta, depois do crescimento primário, e ele está localizado logo aqui, ó, embaixo da casca, né? A gente tem o retidoma, o periderme, o floema secundário, e a gente tem aqui o câmbio. Esse câmbio, né, não se esqueçam também que ele forma um contínuo por toda a planta, ele não está só aí nesse quartinho que a gente fez. Imagina se você vestisse uma blusa, né, um suéter numa árvore, em todos os galhos, esse suéter todo ano está produzindo mais uma camada para dentro de xilema e mais uma camada de blusa para fora, que é o floema secundário, né? E se a gente dá uma olhadinha aqui de perto na região do câmbio, a gente consegue ver que ele é composto, né, pelas células iniciais fusiformes e as células iniciais radiais. Num corte transversal, a gente só vai ver essas células indiferenciadas, né, com uma parede bem fina, e a gente não consegue ver, no primeiro momento, quais são as fusiformes e quais são as radiais. Mas as células iniciais fusiformes, elas vão se diferenciar nos elementos de vaso, né, que são essas células bem grandes aqui, são as células condutoras, que vão estar transportando água. Além dos elementos de vaso, como células condutoras, a gente tem as traqueídeas, que a gente não tem aqui nesse esquema, são as células de condução das gimnospermas. Além dessas células de condução, a gente tem as fibras, que são essas células com uma parede muito espessa aqui e um lumen bem reduzido, que tem uma função de sustentação para aumentar a densidade dessa madeira. E a gente também tem as células iniciais fusiformes se diferenciando nas células parenquimáticas, né? Nessas células de parênquima que tem uma parede mais fina
E quando elas são maduras, elas ainda vão manter um protoplasto vivo. Então, elas são células que vão ser vivas na maturidade, né? A gente costuma ouvir que o xilema secundário, que é a madeira, não tem células vivas, mas não é bem assim, né? As células do parênquima, elas mantêm o protoplasto, elas têm atividade metabólica, elas reservam substâncias aqui que podem ser jogadas dentro dos vasos, esses sim são células mortas, que não têm conteúdo, né? E aí faltou falar das células iniciais radiais, né? Eu falei das derivadas dos fusiformes, e as células iniciais radiais, elas vão se diferenciar nos raios parenquimáticos, né? Os raios, vocês imaginam que eles estão fazendo um transporte no sentido radial. Imagina os raios de uma roda de bicicleta, é nesse sentido. Como o órgão começa a ganhar diâmetro, né? Começa a ficar mais largo, esse transporte radial começa a ganhar importância para a planta. Né? Então, a gente tem aí esse tecido complexo, né, porque ele é formado por vários tipos de células, e juntando agora essa informação do câmbio e da formação dessas células pelo câmbio com os anéis de crescimento e os registros naturais, o que junta tudo isso é a atividade sazonal do câmbio. O que é essa atividade sazonal? Né? Acho que todo mundo já deve ter visto que uma árvore ela perde as suas folhas, não toda árvore, desculpa, algumas árvores perdem as folhas, e quando elas perdem as folhas, né, toda a atividade dela vai cessar ou vai reduzir, e nesse momento o câmbio também para e forma um anel de crescimento anual, né? Não só a deciduidade, mas também a redução da temperatura, algumas plantas, mesmo sem perder as folhas, as árvores perenes, elas também formam anéis de crescimento, por algum outro fator, por algum outro mecanismo que está influenciando a atividade do câmbio, né? Então, o câmbio é esse link entre as variações ambientais e o registro que tá ficando ali no nosso anel de crescimento. Beleza? Bom, vamos lá então. Então, expliquei como é que o anel é formado, né? Mas como é que a gente consegue agora obter as informações e pegar as informações dentro desse anel? A gente pode fazer isso de muitas formas. Por isso que eu até coloquei já uma piadinha aqui com uma boneca russa, né, com uma matrioska. Você pode ir entrando cada vez mais dentro do anel e achando muitos sinais e muitas respostas interessantes. Aqui eu já deixo referência, 3 referências interessantes para vocês. Essas 2 primeiras são livros textos base, assim, para quem quiser trabalhar com dendro, vale a pena ler. Tem um mais recente aqui e um bem clássico. Eu vou citar bastante esses 2 livros durante o curso. E esse aqui é um artigo mais curtinho, mais recente, só para vocês pensarem um pouquinho sobre a dificuldade, né, de achar um sinal dentro dos anéis de crescimento, de isolar esse sinal e de fazer as interpretações, né, o que essa largura desse anel significa biologicamente. Então, essas 3 leituras aí, para quem quiser, já vou deixar. Além disso, eu não sei se vocês têm a pasta no Drive atualizada, mas eu deixei algumas das referências que eu citei aqui numa pasta tipo referências lá. Então, algumas das coisas que eu citei já estão lá baixadas para vocês. Beleza? Então, largura, que eu já comecei a falar, é o parâmetro mais clássico, né? A maioria dos trabalhos vão medir largura, é a primeira coisa que você mede, porque basicamente você mede o tamanho de um limite do anel até o outro. E só com isso, só com essa medida, primeiro você consegue descobrir a idade, né? Você já está contando as camadas, você tem essa informação. E você tem também uma informação de taxa de crescimento, né? Você sabe quanto de madeira aquela árvore está adicionando por ano. E nisso você já tem muita informação sobre dinâmica florestal, sobre sucessão, sobre a idade de uma floresta, a quantidade de biomassa que aquela floresta está acumulando por ano. Então, largura é o parâmetro clássico e, por mais simples que seja, ele responde a maior parte das perguntas que a gente tem. Mas, né,
A gente também pode medir várias outras coisas em diferentes resoluções, né? Então, não pegar uma medida por anel, a gente pode pegar um anel e dividir em muitos pedacinhos e medir, por exemplo, a densidade da madeira em cada um desses anéis, em cada uma das partes desse anel. A gente pode medir a composição isotópica também, tanto uma medida só quanto uma composição intra-anual, que a gente fala. A gente pode medir a quantidade de elementos traços, né, de sódio, de chumbo. Tudo isso a gente consegue medir com equipamentos, com espectrômetros de massa, e disso a gente consegue tirar muitas informações fisiológicas sobre a árvore, de como ela está respondendo, né? Não só que ela está respondendo à temperatura, mas como ela está respondendo. Ela está fechando mais o estômago, ela está fazendo menos fotossíntese. Então, a gente consegue chegar nesse tipo de resposta, por exemplo, quando a gente mede a composição dos isótopos de carbono do anel de crescimento, né? Então, vai longe aí, a gente pode ir muito longe dentro de um anel de crescimento. Milena, desculpa Diga. interromper, a gente recebeu duas perguntas relacionadas a isso. A primeira é se existe alguma forma de estimular ou acelerar o crescimento secundário nas plantas? Tem alguma forma de quê? Desculpa, de estimular? Ou acelerar o crescimento secundário? Tá. Bom, estimular ou acelerar é como se você estivesse adubando a planta, né? Tem alguns estudos com adubação, que você vai adubar uma árvore, vai regar mais e você vai estimular a atividade dela. Mas estimular, eu não sei se você quer dizer alguma modificação genética na árvore para ela melhorar a atividade fungial e ser mais efetivo, eu ainda não sei dizer. Não sei dizer, porque é mais difícil, a gente ainda não tem muito estudo molecular com árvore, né? Porque é mais difícil de fazer com esses organismos de grande porte. Depois manda aí no chat se eu respondi a pergunta. Quem fez. E a outra dúvida é alguém perguntando se em todas as árvores, então, sem exceção, existem anéis de crescimento anuais. O que pode mudar é o tamanho desses anéis? Boa pergunta. A gente vai explorar mais isso. Eu deixei aí muito no ar, né? Mas não são todas as árvores que produzem anéis anuais. A gente pode ter camadas, pode ter uma árvore que produz uma, duas, três, muitas camadas no ano. Tem trabalhos aí que trabalham com o que eles chamam de variações intraanuais, e aí tem árvores que produzem, sei lá, 6 camadas por ano. E aí fica muito mais difícil de trabalhar com essas árvores, normalmente a gente não trabalha. E tem também árvores que não formam camada nenhuma, né? Então a gente tem de tudo. Eu vou falar um pouquinho mais disso ainda para frente. Beleza. Obrigado. Valeu, gente. Depois, se eu não respondi ainda, ficou alguma dúvida, escrevam aí no chat de novo. Bom, e aqui o último que faltou falar, né? Só para vocês terem uma ideia das coisas que a gente pode explorar, das variáveis que a gente pode coletar num anel de crescimento, a gente pode medir a área ou a frequência dos diferentes tipos celulares. Isso também, às vezes, dá uma informação legal. Por exemplo, em anos muito secos, essa árvore provavelmente vai fazer vasos menores do que em anos com uma grande disponibilidade hídrica, né? Os vasos de pequeno diâmetro, eles são muito mais seguros para a planta, no sentido de que eles não vão embolizar, não vão criar aquelas bolhas de ar caso falte água. E, normalmente uma planta costuma fazer esses vasos menores em situações de estresse hídrico. E aí, se você mede uma pequena área de vasos, isso pode dizer que aquele ano foi mais seco do que o normal. Então, um outro parâmetro interessante de medir é fazer essas análises anatômicas, né? Tentar pegar informação de cada célula. Beleza? Então, agora vamos passar para os princípios, né? Vamos falar rapidinho desses 5 princípios básicos e depois a gente começa a nossa aula prática. Então, Helena, mais uma pergunta durante o último slide. Posso te fazer agora? Pode falar. Alguém falou, em árvores mais antigas, a resolução anual poderia ser perdida?
Os primeiros anéis não seriam perdidos ou fundidos, ou ficariam muito finos? Ou o raio tende ao infinito? Tá, muito boa pergunta. Não, os anéis mais jovens de uma árvore muito velha, eles não se perdem. Pode acontecer com os anéis jovens, é uma outra coisa que não tem a ver com essa compressão, é só que às vezes as árvores jovens, elas podem estar respondendo a um sinal muito diferente, né? Você imagina ela embaixo do céu da floresta, ela vai estar em condições completamente diferentes do que quando ela já está estabelecida, né? Mas o câmbio ele vai acionando as camadas para fora, então o que está lá no meio ele não fica comprimido. E os raios eles também vão sendo produzidos continuamente. O que acontece é que normalmente essa parte interna da árvore ela já não é mais funcional. Ela agora só está cumprindo uma função estrutural e a parte que está transportando água ainda, a parte funcional, é só a parte mais externa, que a gente chama de alburno, né? Todo o cerne da árvore, que é a parte interna, ele já perdeu a função de transporte, mas as células continuam lá, né? Aí, em algumas árvores muito velhas, que atingem grandes diâmetros, a gente nem consegue chegar lá e medir esses anéis, porque eles uma hora começam a se deteriorar de tão velhos. Então, não é uma compressão, eles só apodrecem porque eles já têm aí mais de 500 anos e madeira nessas condições vai apodrecer mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar mais a falar então dos anéis anuais, que já foi uma pergunta, né? Nem toda árvore forma anéis anuais, então tem árvores que podem formar uma ou mais camadas. E para que a gente consiga atribuir, né, facilmente um ano calendário para cada uma dessas camadas, a gente precisa de uma árvore que está produzindo só um e que normalmente não erre, né? Porque a gente vai ver também que uma árvore ela pode errar. Ela costuma produzir um, mas de vez em quando ela pode produzir dois e atrapalhar a nossa vida. E para a gente, né, garantir ou a gente quer estudar uma árvore que tem anel anual, a gente vai procurar por um local onde provavelmente a gente vai ter um fator que vai provocar a parada do câmbio todo ano, né? Então a gente precisa de algum fator que varie sazonalmente para ajudar a gente a localizar essas árvores com anéis anuais. O mais comum, né, não aqui nas regiões tropicais, mas onde a dendro foi estabelecida, em locais de clima temperado, é a temperatura. Então, durante o inverno, as temperaturas caem abaixo de zero e as árvores não estão ativas nesse período, né? Elas perdem as folhas, elas congelam, e nisso o câmbio também para e produz um anel anual, né? E como aqui na região tropical a gente não tem essa variação, essa grande amplitude de temperatura entre as estações do ano, por muito tempo acharam que as árvores daqui estavam crescendo o ano todo, porque estava sempre quentinha, né? Ela tinha boas condições para crescer o ano todo e aí não dava para trabalhar com dendro aqui. Mas não é bem isso que acontece. Existem outros fatores climáticos que são sazonais que podem provocar a parada do câmbio. Por exemplo, enchentes periódicas, como em algumas regiões da Amazônia, que são áreas inundáveis, o nível da água sobe os seus 15 metros de altura, e nessas condições, né, o solo ele fica sem oxigênio e a maioria das plantas vai parar a sua atividade, perder as folhas, algumas, e tem árvores que vão produzir anéis anuais, então, devido às enchentes regulares. A gente vai ver um exemplo de um trabalho feito numa região da Amazônia também na aula seguinte, que é muito interessante. Além de enchentes, o oposto também, a falta de água também provoca a parada do câmbio, né? Em muitas regiões do Brasil, a gente tem o que a gente chama de um clima de monção, um regime de precipitação de monção, onde a maioria das chuvas ela é concentrada no verão e quase ausente nos meses de seca. E aí, normalmente, meses em que a gente tem uma precipitação abaixo de 50 milímetros já é suficiente para provocar a parada do câmbio e produzir um anel anual. Então, essas regiões com uma grande sazonalidade, né, uma estação seca
bem definida e uma estação chuvosa, provavelmente podem ter árvores que vão formar anéis anuais também. O próximo princípio, então, são os anéis visíveis. Parece um pouco óbvio falar que existe anel visível para trabalhar com dendro, mas dá para a gente explorar alguns pontos interessantes aqui. O primeiro é uma grande diferença entre trabalhar com gimnospermas e trabalhar com angiospermas, né, as plantas com flores. A madeira das gimnospermas, ela é muito mais simples do que a madeira das angiospermas, né, no quesito de quantidade de tipos celulares presentes nessa madeira. Então fica muito mais fácil de observar as camadas de uma gimnosperma do que numa angiosperma, né, que está cheia de parênquima, tem os vasos aqui, e acaba ficando um pouco mais difícil de fazer a interpretação. E além, tem algumas árvores, né, que não vão formar camada nenhuma, você só vai ver um monte de célula e nenhum tipo de padrão. E aqui eu trouxe essa tabelinha que eu achei muito interessante, retirada desse trabalho aqui de Wheeler de 2007, onde ela analisou esse banco de dados aqui, que é muito bacana, o Inside Wood. O Inside Wood é um banco de dados, vocês podem procurar no Google depois, eu acho que eu coloquei o link em algum lugar. Nesse site você deposita várias fotos de macro e de microscopia de madeira, e para depositar as fotos você também precisa fazer a descrição anatômica dessas fotos. Então é um site que tem aí as suas 5.000 fotos, 5.000 imagens de madeiras do mundo todo, e todas descritas de acordo com um padrão internacional, o padrão da IAWA, da International Association of Wood Anatomists, IAWA. E aí, uma das coisas que a IAWA pede para você falar é se essas madeiras têm anéis indistintos. E aí eu peguei esse trechinho da tabela, onde ela analisa essas 5.000 imagens, e ela viu que 75% dessas imagens possuem anéis indistintos. Então, não é muito comum apresentar anel de crescimento, né? Não é qualquer árvore que a gente vai lá furar que vai apresentar uma camada de crescimento. Além disso, ela fez uma análise regional. E se a gente pega aqui a região neotropical, principalmente a região tropical, né? Primeiro que a gente tem uma grande quantidade de imagens, né? A gente tem uma grande diversidade, então a gente está bem representado, e a maioria delas, quase 90%, apresentam anéis indistintos. Então, se a gente comparar isso com os registros aqui das regiões temperadas, né? Da Europa, da Ásia e da América do Norte, a gente vê que essa porcentagem é bem mais baixa, né? Eles têm uma diversidade bem menor e a maioria das espécies que eles têm apresentam anéis de crescimento. Então, facilita um pouco a vida deles, e essa grande diversidade que a gente tem aqui às vezes dificulta. Mas, como é difícil, né? Um lado bom é que a gente já desenvolveu muitas técnicas, né? Tanto para melhorar a observação, quanto para obter informações de anéis que a gente não está vendo nada mesmo. Esse trabalho aqui de Verheiden com isótopos estáveis é muito interessante porque ela pegou uma espécie desse tipo, que não tinha anéis visíveis, e ela analisou a composição isotópica pedacinho por pedacinho, fez uma análise muito refinada aqui. E ela conseguiu achar padrões anuais na variação dos isótopos estáveis de oxigênio e de carbono. Então, tinha alguma periodicidade na formação daquela madeira, mas não era visível aqui por essas camadas que a gente está acostumado, né? Então, fica aí também, é muito mais difícil trabalhar, você precisa de muitas análises isotópicas, que não é uma coisa barata, então tem aí essa desvantagem e essa dificuldade a mais, mas dá para fazer, né? A gente também tem análises de densitometria de raio-x, que podem achar microvariações de densidade, né? Quando o anel para, ou quando o câmbio para, ele pode fazer uma camada de fibras, uma camadinha de célula diferente, né? E se você tem esses aparelhos com muita resolução, você consegue achar isso e localizar camadas de crescimento, né? Mas uma opção mais barata e mais simples que nosso grupo desenvolveu aqui foi explorar a autofluorescência da madeira, né?
Então, o que a gente fez? A gente pegou a amostra que a gente estava observando numa lupa normal, num estereomicroscópio, que a gente quase não conseguia ver anel, e a gente levou para um estereomicroscópio de fluorescência, né, que tinha uma luz de amplo espectro, e quando a gente filtrou aqui em alguns intervalos, no V aqui, como a gente pode ver nessa foto, as faixas de parênquima marginal se destacaram aqui em relação às fibras. E a gente consegue ver agora, consegue ver as camadas de crescimento nessa espécie que a gente não conseguia ver antes, né? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem ou já de cara selecionar uma espécie com bons anéis, né, como o cedro, por exemplo, ou como a amburana, que pode parecer difícil, mas depois vocês se acostumam com os anéis dela. Ou você pode escolher essas espécies mais difíceis e dar um jeito de achar os anéis. Vai dar mais trabalho, mas ainda dá para tentar fazer alguma coisa. Próximo princípio, então, são o princípio dos anéis sensitivos, né? Então, a gente pode ter aquelas marcas anuais, né? Uma árvore está produzindo os anéis todo ano, mas se durante a estação que ela está crescendo, nenhum fator limitante fica escasso para ela, ela pode crescer livremente, né? Ela tem acesso à água, as temperaturas são amenas, ela não vai registrar nenhum sinal que a gente consiga entender, né? O que a gente chama de uma árvore complacente. E, por exemplo, se a gente quer entender um regime de chuvas numa região, a gente pode escolher tanto árvores que estão do lado de um rio ou com acesso a um lençol freático, ou árvores que estão aqui numa região, num declive ou numa região rochosa e que ela não tem acesso à água. Né? Qual dessas que vai estar registrando melhor a precipitação? É uma árvore que não tem acesso a nenhum outro tipo de água, né? Ela só vai crescer quando chover, que é a única água que ela vai ter disponível para crescer. Então, esse é o princípio da sensitividade que a gente consegue já linkar com um princípio de seleção de sítio, né? A escolha do local que vai amplificar o sinal ou a resposta que você está procurando. Então, quando vocês forem pensar numa coleta ou pensar em qual árvore é boa para vocês coletarem, para vocês não perderem muito tempo, ou se vocês não têm muito recurso para analisar, é interessante pensar já no campo em qual árvore vai estar te dando o melhor sinal ou qual árvore vai realmente acrescentar alguma coisa para você. O penúltimo princípio aqui, antes da gente chegar na datação cruzada, é o princípio do uniformitarismo. Esse princípio ele é um pouquinho mais complicado de entender, um pouquinho mais distante, porque nesse princípio a gente assume que uma árvore ela está sendo influenciada pelos mesmos fatores durante toda a sua vida e que uma árvore que estava crescendo naquele mesmo local em uma outra época também. Então, se a gente pensa naquela cronologia do Carvalho de 12 mil anos, se alguém quer fazer uma reconstituição climática da temperatura com ela, uma coisa que ela assumiu é que a árvore que ela tinha viva, né, onde ela usou os dados das estações instrumentais para ver se a árvore estava respondendo mesmo, respondia a temperatura. Desculpa, me perdi. Então, se essa árvore viva ela está respondendo a temperatura, beleza, você confirmou isso. Aí você vai ter que assumir que a árvore que estava vivendo há 12 mil anos atrás também estava respondendo à temperatura e não à precipitação, por exemplo. Então, é um risco que você assume, tem formas de você trabalhar com isso, se você mede os isótopos, você consegue entender um pouquinho melhor sobre a fisiologia da árvore, seja ela uma árvore vivente ou uma árvore fóssil. Então, é um pouquinho mais complicado, mas então o princípio do uniformitarismo é isso, você assumir que todas as suas árvores estão respondendo a mesma coisa e ficaram respondendo da mesma forma durante toda a sua vida. Beleza? E agora o princípio da datação cruzada. O princípio da datação cruzada é o que diferencia a dendro dos outros registros naturais. Assim, a datação, então, ela é a sincronização, né, de diferentes indivíduos e ela é baseada em anéis marcadores. Esses anéis marcadores eu vou explicar
com calma nos próximos slides, mas só queria reforçar que a datação cruzada, então, é uma metodologia replicável e testável, né, e isso permitiu, né, primeiro permite que a gente atribua um ano calendário